Sabe, existe um quebra-cabeça que tem séculos de idade. É como se fosse um mapa do tesouro, escondido na Bíblia, numa série de profecias que, supostamente, revelam a identidade de um Salvador que estava por vir, o Messias. Messias, para quem não sabe, quer dizer o ungido ou o escolhido. E aí é que fica a grande questão, né? Como isso seria possível? Descrever alguém em detalhes, com séculos de antecedência. É um mistério. E é essa trilha de pistas antigas que a gente vai seguir hoje, uma por uma, para ver aonde ela nos leva. Então, vamos começar. A primeira pista é a mais aberta, a mais ampla de todas. E ela está lá no comecinho de tudo, no livro de Gênesis, logo depois da história de Adão e Eva. Essa aqui é a primeira profecia que a nossa fonte destaca. O ponto-chave é a expressão a semente da mulher. O que isso quer dizer na prática? Segundo a análise, isso já aponta para uma coisa fundamental. O Redentor seria um ser humano, alguém que nasceria para enfrentar o mal de frente. Isso define o ponto de partida, mas é um ponto de partida gigantesco, não é? Um redentor viria da humanidade. Ok, mas isso ainda deixa bilhões de pessoas como possibilidade. A busca precisava ser muito, mas muito mais específica. E é exatamente isso que a nossa fonte diz que aconteceu. A ideia é que cada nova profecia que surgia funcionava como um funil, sabe? Afunilando, diminuindo cada vez mais o campo de possibilidades. Olha que interessante. A nossa fonte de pesquisa apresenta essa sequência de profecias como se fosse um mapa mesmo. É literalmente o caminho que a gente vai percorrer agora, com cada etapa deixando a identificação final um pouco mais clara. E aqui a gente vê perfeitamente essa ideia do funil. A promessa vai se afunilando. Começa com a família de Sem. Dentro dessa família, o foco vai para a linhagem de Isaac, depois para o filho dele, Jacó. E, por fim, se concentra em uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. O primeiro grande filtro acontece logo depois do dilúvio. O mundo todo, basicamente, se resumia à família de Noé. E dos 3 filhos dele, a promessa messiânica passa a seguir por uma única linhagem, a de Sem. Dando mais um passo nesse funil, a promessa fica ainda mais específica. Agora, ela foca em um descendente de Sem, Abraão. É através dele que, segundo a profecia, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que Abraão teve mais de um filho. Então a linha precisou ser refinada mais uma vez. A profecia especifica que a linhagem continuaria através de Isaque e não de Ismael. Pensa só, cada passo desses elimina milhões de outras pessoas da equação. E o padrão continua. Isaac também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A fonte nos mostra que, de novo, a linhagem profética foi especificada para continuar através de Jacó. O foco vai ficando cada vez mais estreito. Bom, a partir daqui, a nossa investigação entra numa nova fase. A profecia deixa de seguir apenas uma linha familiar, para apontar para uma tribo e uma casa real bem específicas. Jacó, como sabemos, teve 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Mas já no fim da vida, ele faz essa profecia que é crucial. Ele aponta para uma tribo em particular, Judá, e diz que um governante, chamado aqui de Siló, viria dessa tribo. Muitos estudiosos interpretam Siló como aquele a quem pertence o reino. Séculos depois, essa mesma promessa fica ainda mais detalhada. Dessa vez, ela é feita ao rei Davi, que era, claro, um descendente de Judá. A profecia agora estabelecia que o Messias não viria apenas da tribo de Judá, mas especificamente da casa real de Davi. Com a linhagem toda estabelecida, as pistas finais são as mais precisas de todas. Elas focam nas circunstâncias exatas do nascimento do Messias. E aqui a gente tem um resumo das pistas finais, que são impressionantes nos detalhes. A profecia de Isaías fala de algo extraordinário, um nascimento virginal. Miqueias vai lá e aponta ao local exato, a pequena e improvável cidade de Belém. E por fim, os textos de Lucas afirmam que ele seria chamado de Filho de Deus. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: a fonte argumenta que a soma de todas essas profecias, do mais geral ao mais específico, não era só um monte de palpites. Era, na verdade, a construção de um retrato falado profético, um retrato inconfundível com uma precisão que, convenhamos, desafia as probabilidades. Com um retrato tão detalhado assim, pintado séculos antes da pessoa nascer, a fonte nos deixa com uma reflexão final.
Se uma história é contada com tanta precisão antes mesmo de acontecer, qual é o impacto disso na forma como a gente entende essa história? É uma pergunta que continua ecoando através dos séculos.